Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, tudo bem a todos? Vamos dar continuidade a mais uma leitura deste livro. Os irmãos têm observado o nosso propósito, o que de fato e de verdade nós queremos propor aos irmãos, tá bom? É um registro da leitura do livro do apóstolo Paulo aos Romanos sob o comentário de James Dunn, tá bom? Então, os irmãos fiquem à vontade para falar alguma coisa nos comentários e mandem feedback para nós, tá bom, meus queridos? Vamos lá. Perdoe-me. Vamos dar continuidade à leitura da introdução do comentário. E agora vamos para o segundo ponto, dando continuidade, que é os destinatários, tá bom? Vamos lá. Ainda estamos no primeiro subtópico do segundo ponto dos destinatários. Nos diz assim: o cristianismo em Roma provavelmente surgiu primeiro dentro da comunidade judaica ali. Isso é o que poderíamos esperar. De qualquer forma, de um movimento que começou com uma seita dentro do espectro do judaísmo do primeiro século e cujos primeiros missionários eram judeus. E isso é uma plausibilidade que a priori é confirmada pelas evidências que temos. Havia vínculos fortes entre Jerusalém e Roma, exemplificados pelos relacionamentos próximos entre Herodes Agripa I e a família imperial, particularmente Calígula e Cláudio. As viagens a negócios de pessoas como Priscila e Áquila, veja sobre 16.3, que é Romanos 16.3, a implicação de Atos 28 e 21, de que os judeus de Roma procuravam manter contatos por correspondência com a terra natal. O movimento do imposto do templo e o trânsito de peregrinos e o testemunho posterior de visitas regulares a Roma de rabinos líderes. Isso combina bem com o relato de Atos 2:10 de que judeus de Roma estavam entre a primeira audiência que havia a proclamação da ressurreição de Jesus e com a informação de que cristãos helenistas em Jerusalém pertenciam a uma sinagoga dos Libertini, Atos 6:9. Em Jerusalém, pertenciam a uma, que dificilmente pode ser uma referência a outros que não libertos romanos dos judeus escravizados sob Pompeu e seus descendentes, apesar das dúvidas. É bem provável, então, que entre os primeiros judeus de fala grega que abraçaram a fé no Messias Jesus, estavam judeus de Roma ou que tinham laços fortes com Roma. Por meio desses contatos e do trânsito normal de mercadores e outros das províncias para a capital imperial, a nova fé, quase com certeza, era comentada nas sinagogas de Roma poucos anos após seu começo em Jerusalém. E nessas sinagogas teriam surgido grupos que professavam seguir essa nova forma de judaísmo escatológico. Desde as conquistas de Pompeu no Oriente, o movimento de religiões orientais para a capital do Império é um tema tratado com frequência por escritores romanos. Juvenal é um deles. Abre aspas. O Orontes, na Síria, há muito deságua no Tibre, trazendo suas línguas e costumes. Fecha aspas. Paulo, que começou seu trabalho missionário em Antioquia, no Orontes, não terá sido o primeiro cristão judeu que viu Roma como um alvo óbvio e um campo desejável para a pregação. O padrão de evangelização cristã, pelo menos no início, muito provavelmente se concentrava nas sinagogas. A maioria concordava, veja os exemplos citados por Windegro e assim por diante. Isso novamente é o que esperaríamos de um movimento que se entendia como uma forma de judaísmo
em que outro lugar compartilhariam suas convicções. As evidências em Atos concordam completamente com isso. Atos 11, dos versículos 19 a 21, Atos 13, 5, 14, Atos 15, versículo 1, Atos 17, versículo 1, versículo 10, versículo 17, Atos 18, versículo 4, versículo 19, versículo 26 e Atos 19, versículo 8. E a implicação forte de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 24, é que Paulo cultivava o hábito de evangelizar como apóstolos aos gentios. Em um contexto de jurisdição judaica, nas sinagogas, apesar de ser submetido não menos de 5 vezes a um castigo mais severo permitido à comunidade judaica na diáspora, igualmente importante é que essa estratégia era uma maneira excelente de alcançar também gentios, pois a maioria das sinagogas parece ter tido um bom número de gentios interessados ou simpatizantes que se ligavam a ela. O debate aqui é facilmente desviado para a questão que esses gentios que tinham adotado a observância dos costumes judaicos, exceto a circuncisão, eram conhecidos por um rótulo específico, abre aspas, tementes a Deus, fecha aspas. Mas não há como contestar o fato de que muitos gentios se sentiam atraídos para o judaísmo e se uniam à congregação de sinagogas em diversos graus de compromisso. Joséfo e também Filon falam, em termos sem dúvida exagerados, da atração considerável exercida pelos costumes judaicos, incluindo o sábado e as regras alimentares. Joséfo dá a entender que na Síria um número considerável de gentios tinha judaizado e se misturado com os judeus do primeiro século. Evidências de artefatos e inscrições arqueológicas da Ásia Menor confirmam que comunidades judaicas costumavam ter um bom conceito nas cidades em que tinham se estabelecido. E uma série de fontes romanas confirma que o judaísmo exercia uma atração considerável sobre muitos não-judeus também em Roma. Mas o assunto requer um tratamento mais completo do que podemos oferecer aqui. Se eles eram conhecidos como tementes a Deus, ou como prefiro, adoradores de Deus, o que importa é que havia muitos gentios que adoravam a Deus, que se ligavam às sinagogas judaicas, já abertos para uma religião nova e diferente, mas não dispostos a ir até o fim e se tornar prosélitos. Um grego comum consideraria a circuncisão uma mutilação. Eles estariam ainda mais abertos para uma forma de judaísmo que não exigia circuncisão e estavam menos ligados à identidade étnica judaica. Algo disso também em Roma é sugerido pelo comentário de Ambrosiastro, do IV século, de que os judeus cristãos levaram o evangelho aos romanos em um contexto judaico, incluindo a observância da lei. Embora Cranfield, com razão, questiona se Ambrosiastro tem alguma informação histórica que confirma isso. Brown, por sua vez, cita passagem em apoio à sua tese de que o cristianismo dominante em Roma foi moldado pelo cristianismo de Jerusalém, associado a Tiago e Pedro, e por isso era um cristianismo com apreço ao judaísmo e leal aos seus costumes. Uma tentativa interessante de dar alguma base à afirmação, de outra forma, sem base, de que as igrejas em Roma foram fundadas por Pedro, mesmo
Se as evidências não apoiam essa tese, à luz de outras evidências que temos, a hipótese mais atraente deve ser que os grupos cristãos em Roma surgiram dentro da comunidade judaica, compostos, pelo menos no início, de judeus e gentios que adoravam a Deus, que se sentiam atraídos à fé do Messias Jesus e cujas reuniões nas casas um dos outros, no primeiro momento, provavelmente não seriam consideradas opostas à vida e adoração da comunidade judaica maior. A tese mais antiga e mais extrema de Baal, em sua obra pioneira, de que Paulo dirigisse aos cristãos romanos como opositores, certamente não pode ser sustentada. Nós vamos dar prosseguimento mais a um pouco da leitura, tá bom, meus irmãos? Mais alguns minutos. O relato famoso de Suetônio de que Cláudio expulsou os judeus de Roma por causa dos constantes distúrbios por instigação de Chetros também confere a confirmação importante. Via de regra, se concorda que Chetros tem de ser Cristo e que por isso a referência provavelmente é distúrbios entre os judeus por causa de Jesus, ou seja, a desavença entre os judeus que tinham aceito Jesus como Messias, cristãos judeus, e judeus que rejeitavam a afirmação dos cristãos. Isso com certeza indica uma presença significativa de crenças cristãs em Roma antes do fim do século, antes do fim da década de 40, e precisamente nas sinagogas judaicas, de modo que quem olhava de fora via a disputa simplesmente como querelas internas. Conferir Atos 18:15. De fato, parece que as novas crenças suficientemente estabelecidas na comunidade judaica e em seu entorno de adoradores a Deus para constituir uma espécie de ameaça, tanto que na época em que Cláudio expulsou os judeus de Roma, qualquer período de lua de mel com o novo movimento tinha passado e tensões consideráveis tinham surgido entre, por um lado, judeus e gentios que adoravam a Deus e professavam a sua fé no Messias Jesus, e por outro, judeus e gentios que adoravam a Deus, que contestavam a alegação do novo movimento de ser uma expressão legítima de fé e práticas judaicas. Conferir Atos 28 e 22. Quando exatamente a expulsão ocorreu é questão disputada. Alguns a relacionam com a nota de Dião Cássio, 60.66, a questão já fiz referência, ou seja, porém, Dião diz explicitamente que Cláudio não conseguiu expulsar os judeus porque eram muitos, e não diz nada de distúrbio dentro da comunidade judaica ou causado por judeus. A data posterior de 49 d.C. é mais provável em vista do relato em outros aspectos duvidosos de Orósio de uma expulsão naquele ano, o que talvez seja apoiado por Suetônio, já que sua anotação breve parece referir-se a uma ação tomada por Cláudio no meio do seu reinado. Muito bem. A melhor solução provavelmente é considerar duas ações de Cláudio, em 41 e 49. A primeira, uma ordem paliativa de curta duração e efeito limitado. A segunda, mais deliberadamente drástica, depois que sua paciência acabou e quando ele estava mais seguro de si mesmo. É uma questão colocada pelo silêncio de Joséfo sobre o assunto, deixando a possibilidade de que uma expulsão que visava primordialmente os que causavam os distúrbios. Pronto. Querido, nós chegamos a mais um término desse vídeo, tá bom? E aí nós vamos gravar mais alguns vídeos depois, tá bom? Tranquilo.